Ao final do ano escolar, muitos alunos podem ter terminado o período letivo tristes com uma reprovação. Mas entre os motivos para isso podem estar distúrbios neurológicos que podem ser tratados. Hoje, Lucas está feliz ao lado da mãe, mas não foi sempre assim. O estudante de 16 anos passou momentos difíceis durante as aulas e enfrentou dificuldade para aprender. Qual era a dificuldade, Lucas? Então, a minha maior dificuldade era a interpretação do texto. Eu sabia da matéria, mas eu não conseguia pegar a pergunta dela. Eu não conseguia ler a pergunta e responder a resposta da pergunta. Eu respondia qualquer outra coisa que não era a ver, mas a pergunta em si eu não respondia. De acordo com essa orientadora escolar, especializada em neuropedagogia, a dificuldade de Lucas era um distúrbio de aprendizagem na compreensão e elaboração de textos. Segundo ela, existem casos em que o aluno acaba sendo reprovado sem ter consciência de que se trata de um distúrbio. Sim, existe. Existe porque às vezes a gente dá aquele alerta para a família e a família às vezes dá aquela protelada em procurar, ou a gente às vezes por não ter um exame mais aprofundado para fazer na escola, não tem como fazer isso, aquele aluno ele se torna um aluno com dificuldade. E ele reprova. Mas aí no final das contas você vai ver que aquela dificuldade não era só uma dificuldade escolar, era uma dificuldade que vai além da vontade do aluno. O transtorno de déficit de atenção é um distúrbio neurológico, na maioria das vezes de causas genéticas, que aparece na infância e acompanha o aluno também na fase adulta. Desatenção e impaciência são sinais do transtorno, que atinge hoje pelo menos 5% das crianças e adolescentes. Uma criança que às vezes é só muito inquieta, ela é confundida com transtorno de déficit de atenção. Uma criança que tem a dislalia ou tem a dislexia é confundida com outras dificuldades que não a propriamente dita. Por isso que dificulta tanto para fazer um laudo, fazer um relatório sobre esse aluno. Segundo essa coordenadora pedagógica de um colégio de São Paulo, em nenhum momento o aluno com déficit de atenção deve ser excluído do grupo. Pelo contrário, o apoio dos professores e dos colegas de sala é fundamental para que ele possa prosseguir nas atividades escolares. Então, o professor vai ter a habilidade a trabalhar com esse aluno, como o aluno também. E um fato muito importante é o apoio dos pais, da família. Isso é fundamental para que haja uma coesão entre família, aluno e escola. Foi o que aconteceu com Lucas, quando diagnosticado, teve acompanhamento de fonoaudióloga e de uma psicopedagoga, e recebeu incentivo de todos na escola e em casa para superar a barreira que tinha para aprender, principalmente da mãe, que não entendia o problema do filho. O que era o meu erro? Eu, em vez de incentivar, você consegue, você vai, eu ficava colocando ele mais para baixo. Então, a autoestima dele, eu acabei com ela, entendeu? Porque eu ficava falando para ele, você não quer fazer, você não quer fazer. E, na verdade, não é que ele não queria, ele não conseguia fazer. Mas depois do tratamento, notas escolares que antes eram baixas já foram recuperadas. E agora é só comemorar. Como está seu rendimento hoje? Hoje está muito melhor, muito melhor. E a gente conversa um pouco mais sobre esse assunto aqui com o César Eugênio, que é filósofo e educador também. Professor, o que essa mãe falou no final da reportagem foi, acho que, excepcional, porque ela estava falando sobre a reação da família quando tem um caso como esse em casa, né? E a criança não rende na escola e a família inicialmente deve pensar justamente o que ela dizia. Você não quer aprender, você não dá importância à escola e precisa ter esse acompanhamento que foi mostrado na matéria, mas também um alerta para as famílias para prestarem atenção, que talvez alguma coisa errada exista para que isso aconteça, né? Sem dúvida alguma. É lógico que não podemos condenar os pais, porque Sim, não tem pela falta de conhecimento falta de também. conhecimento, não tem a formação devida para poder conseguir interpretar. E mesmo os que têm a formação devida e trabalham em escolas, na condição de pai, enxerga o filho não como aluno, às vezes também se cega pelo desejo de sucesso do filho. Claro. Né? Então, todos nós desejamos que os filhos tirem 10. Então, eu costumo dizer nessa situação, eu gosto de fazer 3 reflexões e as farei aqui de forma bem rápida, Hélio. Né? A primeira reflexão, a importância da rotina. As pessoas não gostam, a rotina é chato. Não, não é chato.
A criança, o adolescente, precisa de rotina, precisa do horário de acordar, de comer, né? O que comer, inclusive, horário de estudar, o horário de dormir. Não, aqui, então, sobretudo na adolescência, que há uma tendência, sobretudo por conta das redes sociais, então dorme pouco, acaba estando sonolento na escola, pode prejudicar, sim. Então, claro. A importância da rotina, né? A importância dos pais não exagerarem na oferta de atividades para ocupar o tempo do filho. Né? Outra coisa, então o filho faz natação, o filho faz xadrez, faz isso, faz judô e futebol todos os dias. Que hora que sobra para ele, para o lazer exatamente? Porque fazer a aula disso, daquilo, não é o lazer. A criança precisa ter tempo de descansar, né? Os pais têm que entender o que realmente o filho gosta, e às vezes a nota baixa é um grito de socorro. Olha, eu não estou feliz, né? Terceira coisa, esse filho tem que ser amado. Ele tem que ser olhado, tem que ser abraçado, tem que ser beijado, né? Pai e mãe tem que ter tempo de abraçar o filho, tem que ter tempo de beijar o filho, isso mesmo, essa condição, né, de corpo, essa relação física, né? Nós precisamos disso em qualquer idade, né? Então, eu gosto de falar a importância da rotina, a importância do amor, mas a importância também de ouvir esse filho. Quais as dificuldades reais dele? Muitas coisas realmente podem ser resolvidas na escola, mas os pais devem munir também a escola com informações necessárias para que, de alguma forma, a escola se posicione e dê também o feedback que a família deseja, né? Claro, muito bem.